Glória a Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Glória a Jesus. Deus é bom para nós, gente. Deus é muito bom. Fecha os teus olhos um instante. Deus, Ele é tão bom. Fecha os teus olhos um instante. Seja ministrado agora. Deus é tão bom e quer que você saiba que Ele está cuidando dos seus. Ele está cuidando da sua família. Entenda isso, entenda isso. Ele está trabalhando. Mesmo este que está meio que querendo correr da presença do Senhor, por causa da fidelidade, da bondade do Senhor para com seus filhos, Ele está lá guardando e livrando do mal em nome de Jesus. Deus é bom. Deus é um Pai bondoso. Ele conhece todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos. E Ele não quer que você fique preocupado demasiadamente com os seus. Continue servindo, adorando e dizendo que Ele é bom, fazendo o que Deus lhe confiou para fazer. E da sua casa Ele está cuidando em nome de Jesus. Seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, Deus está cuidando em nome de Jesus. O anzol já está lá. Amém? Daqui um dia o pescador só vai fazer assim, já dei linha demais. Vou trazer. Amém? Quantos creem? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Creia. Aleluia, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Glória a Jesus. Antes de pregar, eu quero parabenizar vocês dois. Vocês dois, varão valoroso, pelos filhos. Vocês são um exemplo. Parabéns para os pais e parabéns para vocês. Eles chegam, ficam assentadinhos, prestam atenção no culto, participam. Que Deus abençoe essa família em nome de Jesus. Parabéns. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado. É interessante, né? Ele já sabia que a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Não falou a sua hora de morrer, falou a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Já servindo de exemplo para todos nós. Filho de Deus não morre, passa deste mundo para o Pai. A morte para o Filho de Deus é prêmio, é pódio. Diga glória a Deus. Paulo sabia disso, é por isso que ele diz assim: eu queria já ter ido. Minha vontade era de ir, mas a vontade do Pai é outra. Tem muita coisa para eu fazer aqui ainda. Porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então eu vou viver a vontade de Cristo. Sabendo que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus me ama. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, ele sabia o início da sua história e o final da sua história. Eu vim de Deus, eu vou para Deus. Um exemplo para os filhos de Deus, amém? Viemos de Deus, vamos voltar para Deus. A nossa origem é o céu e nós vamos voltar para lá em nome de Jesus. Amém? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia
e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderá depois. Você não está entendendo o que eu estou fazendo, mas você vai entender. Você não está compreendendo, mas você vai compreender depois, porque o Senhor vai trazer à tona, vai trazer a revelação. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aqui Jesus revela para todos e fala abertamente que ele era tanto mestre como Senhor. Vocês me dizem que eu sou mestre, vocês me dizem que eu sou Senhor, e dissestes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Fecha os teus olhos um instante, pode deixar a sua Bíblia aberta. Peça ao Senhor para falar contigo nesta noite. Deus Santo, nós te louvamos pela vida. Te louvamos, Senhor, pela sua misericórdia que é renovada sobre todos nós. Rendemos graças ao Senhor pelo teu amor, bondade e favor, ó Deus. E te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade de, reunidos em teu nome, podermos celebrar ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Deus Santo, somos obras inacabadas que estão sendo aperfeiçoadas, moldadas, talhadas, Senhor. O Senhor está talhando o seu caráter em nós, para que tenhamos o mesmo caráter de Cristo, pois fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, Senhor. E o Senhor usa a tua palavra para nos ensinar, para nos instruir. Espírito Santo, fale conosco nesta noite. Fale com a tua noiva, fale com a tua igreja, fale com os teus filhos, em o nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Jesus. Mandei colocar um tom que agora eu vou cantar para vocês. Quem me conhece já disse: canta não, pastor, só prega, é brincadeira. Pastor cantando, quando ele canta, os membros espanta, né? Irmãos, no livro de Êxodo, Moisés havia subido ao monte para buscar a face do Senhor, seguindo o direcionamento de Deus. E ali o sábio, o arquiteto do universo, lhe apresenta um projeto. O projeto da construção de um tabernáculo. E esse projeto da construção desse tabernáculo tinha muitos ensinamentos. Mostrar aonde o povo se encontrava em Deus e qual era o plano e o propósito de Deus
para trazer esse povo para perto dele novamente. O tabernáculo é símbolo da presença de Deus caminhando conosco, e Ele é o Deus conosco. E Ele dá o projeto como um arquiteto faz, juntamente com o engenheiro, dando todas as medidas, dando todos os detalhes, o tamanho que seria o átrio, com todas as medidas certinhas, a altura de todos os pilares, as cortinas, que medida que tinha. Mandou que fosse construído ali no átrio o altar de sacrifício, mas o altar deveria ser construído, feito com as medidas certinhas, de acordo com o direcionamento de Deus. Mandou construir a mesa dos pães asmos, o candelabro, mandou construir a mesa também, o altar de incenso, o altar de adoração, e todos os utensílios ali tinham medidas, padrões específicos. Mas um utensílio ali, e que me chama muita atenção, esse utensílio, Deus disse que era para colocar entre o altar de sacrifício e a entrada do santo lugar, que era uma bacia. Essa bacia, o Senhor não estipula o tamanho, o Senhor não estipula as medidas. O homem deveria construir essa bacia, e essa bacia ficaria entre o altar, tinha a bacia, e agora a entrada do santo lugar, para depois ir para o santíssimo lugar. É um processo, nosso Deus é o Deus de processo. E essa bacia era para quê? Depois que os homens passassem pelo altar, o sacerdote ele teria que ir nesta bacia, e ele deveria lavar as suas mãos e lavar os seus pés, como símbolo de purificação, como símbolo de pureza, pois o Senhor estava ensinando que Ele queria se fazer presente, queria se revelar, queria andar com o povo, no meio do povo. E ali também o tabernáculo é uma figura da obra de Cristo, é apenas a sombra, não é a imagem exata, mas tudo no tabernáculo aponta para Cristo, aponta para o Senhor. Mas o sacerdote não podia entrar sem se lavar. O sacerdote e os levitas que iam desempenhar o trabalho lá dentro, as funções levíticas lá dentro, eles não podiam entrar sem se lavar. Eles tinham que passar pela bacia, a bacia da purificação, e por que não dizer a bacia da misericórdia, a bacia do favor de Deus para com a humanidade. Uma bacia essa que não tem medida, porque a misericórdia do Senhor não tem medidas. O Senhor ele está sempre disposto, ainda que os seus pecados, ainda que as suas vestes estejam sujas, estejam assim como a escarlata, no Senhor elas poderão e se tornarão alvas como a mais branca neve. Ele não coloca medidas, porque independente do que pudessem ter feito, se estivessem dispostos a seguir este caminho e se deixar lavar, o Senhor sempre estaria disposto a lavar e a perdoar, porque há um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais vai desprezar. Mas é importante que eu me deixe lavar. O homem, irmãos, entenda bem isso. O homem tem uma dívida, todo homem tem uma dívida para com Deus que é impagável. Perdão, só tomar uma água aqui. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Antes de criar o homem, Deus criou os céus e a terra, e o Senhor foi lá e plantou um jardim. Se a terra já era bela, se a terra já era perfeita, esse jardim ainda era mais do que perfeito, porque foi plantado pelo próprio Deus. E o Senhor coloca o homem para administrar esse jardim. O Senhor diz para o homem: olha, Adão, eu quero que você cultive,
Eu quero que você guarde o jardim, eu quero que você cultive, e você pode, Adão, comer de todos os frutos que tem aí, você pode comer, você pode desfrutar. E eu quero que você frutifique, eu quero que você domine, e eu quero que você administre tudo isso aqui. O homem foi achado digno da confiança de Deus. Deus acredita em você. Eu vou falar de novo, Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus, Ele acredita no homem. Falamos muito de nós acreditarmos em Deus, mas é interessante, é importantíssimo acreditarmos em Deus, mas acreditar que Deus acredita em nós. Acredita de tal forma que Ele confia a nós responsabilidades, que Ele delega a nós coisas tremendas, coisas essas que os anjos queriam realizar, e Ele disse: não, eu deleguei essa tarefa aos meus filhos. Só que o homem, ali no jardim, Deus diz para ele apenas uma coisa: você pode, olha, você vai fazer isso, eu vou estar com você todos os dias, só que do fruto do conhecimento do bem e do mal, desse aqui você não vai comer. Desse aqui você não vai comer, porque no dia em que você comer, você certamente morrerá. Só que a serpente, o diabo astuto, ele vem e engana o homem. Ele não engana dizendo que aquele fruto era melhor do que os outros. Ele não engana simplesmente desta forma. Ele engana o homem colocando em xeque o caráter santo de Deus, o caráter justo de Deus, um Deus como um Deus verdadeiro. Ele coloca em xeque ao enganar a mulher, dizendo que na verdade o Senhor estava não querendo que eles fossem iguais a Ele, que Deus estava privando eles de algo muito melhor, levando o homem a pecar contra o caráter de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus, a justiça de Deus. E muitas vezes nós somos tentados a mesma coisa, a questionarmos a justiça de Deus, a questionarmos o caráter santo de Deus, a questionarmos a bondade de Deus e o favor de Deus. Deus disse para o homem: você pode comer de tudo, mas desse aqui não coma, porque você certamente morrerá. Aí o diabo vem dizer: é mentira de Deus, é mentira de Deus, colocando em xeque a palavra do Senhor. Porque no dia em que você comer deste fruto, os seus olhos se abrirão e você será igual a Ele. E Deus é mesquinho, não quer que você seja igual a Ele. Deus é mesquinho, não quer que você se torne poderoso igual a Ele. E o homem se deixa enganar e peca contra Deus, não simplesmente pelo fato de comer, mas pelo fato de duvidar da palavra de Deus. Quando ele estava comendo, ele estava dizendo: eu não acredito em Deus, eu não acredito em sua palavra, eu não acredito que Ele seja um Deus justo, eu não acredito que Ele seja um Deus verdadeiro. Eu vou comer, vou dar ouvido à serpente. Deus poderia ter naquele momento, irmãos, acabado, aniquilado, acabou e pronto. Mas aí nós vemos a misericórdia de Deus, a bacia da misericórdia de Deus se estendendo para aqueles que, sem sombra de dúvidas, não mereciam. O Senhor vai lá e mata um animal inocente para tirar a pele e vestir, tampar a nudez daqueles que agora estavam nus. Os seus olhos se abriram para a malícia. O Senhor vai e os veste, e aquele animal inocente já simbolizava a obra que Cristo faria. E Deus, em sinal de amor para com o homem, para que o homem não perdesse por toda a eternidade o relacionamento com Ele, o que é que o Senhor faz? Num ato de bondade, de misericórdia, o tira do jardim, não como um castigo, mas para prevenir o homem de algo pior ainda, que era agora, separado de Deus, comer do fruto da árvore da vida,
e viver eternamente separado de Deus. Deus não quer que estejamos separados dele. Deus nos fez para estar com ele, para o louvor da sua glória e para estarmos em sua presença todos os dias da nossa vida. Mas nós precisamos entender que existe algo que faz separação entre nós e o Senhor, e este algo é o pecado. Em Adão, Paulo escrevendo aos Coríntios, olha aqui nos meus olhos azuis, em Adão todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele afirma isso. Adão simboliza o nosso pai, todos vêm de Adão. Pai não tem direito de escolha, nós viemos e pronto, acabou. Não tem como escolher o nosso pai. E em Adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados de Deus. Mas é possível voltar. Deus mostrou o caminho. Só que agora é uma decisão pessoal. Em Adão, Adão foi feito alma vivente. Só que Paulo não para por aí, porque Paulo ele mostra a verdadeira situação em que nós nos encontramos, e é muito importante isso, todos que aqui estão. Sem Jesus, todos estão separados de Deus, independente se é bonzinho, se faz boas obras. Sem Jesus, todos estão separados de Deus, ponto. Então Paulo primeiro vem ensinando, mostrando a mesma coisa que o tabernáculo também ensina, que o Senhor está lá no centro, mas todos estão fora. Mas existe um caminho, existe uma porta, existe um meio que nós podemos e devemos trilhar para voltarmos a nos relacionar com Deus. Mas para eu voltar a me relacionar com Deus, primeira coisa, precisa cair a ficha que eu não estou bem com Deus e Deus não está bem comigo. Existe uma dívida. Existe uma dívida, nós devemos a Deus. Existe uma dívida e essa dívida deixou Deus irado. Nós não fomos salvos do diabo, nós fomos salvos em Cristo Jesus da ira de Deus. A Bíblia diz isso. Paulo mostra a real situação. Em Adão todos pecaram, todos pecaram, e todos estão separados, destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus todos serão vivificados. Em Cristo Jesus, ou seja, voltarão a ter vida novamente, porque só existe vida no Senhor. O que é voltar a ter vida novamente? É estar em Deus novamente, porque Ele é a vida. Mas Cristo Jesus, preste atenção, Cristo Jesus simboliza o noivo. O pai não tem jeito de eu escolher, mas o noivo eu tenho. A noiva eu tenho a opção de escolher, a opção de aceitar, a opção de se deixar cortejar por Ele. Deus amou o mundo, Deus amou a todos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. A bacia da misericórdia de Deus foi estendida para todos. A bacia da misericórdia de Deus não foi estendida simplesmente para um povo, ou simplesmente para alguns que são bonzinhos, para alguns que são retinhos. Não. A bacia da misericórdia de Deus, ela foi oferecida para todos. E agora, dentre desse todos, é todo que crê. Eu preciso acreditar na obra de Cristo. Eu preciso aceitar, entender que eu estou separado de Deus por causa dos pecados, mas que existe um caminho de eu ser reconciliado com Deus novamente. E esse caminho não é eu ser bonzinho simplesmente.
é aceitar a obra de Cristo, aceitar o que Jesus fez. Era ceia, a última ceia. Ceia fala de relacionamento, ceia fala de intimidade, ceia fala de comunhão. Era ceia. E Jesus, ele já nos ensinou que aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, diz o Senhor, esse tem parte comigo, este eu conheço e esse eu ressuscitarei. E ali era ceia. E Jesus já havia se assentado. Os discípulos também estavam todos assentados à mesa. Mas de repente, Jesus para tudo. Jesus se levanta, ele tira as suas vestes de cima, a capa, e ali ele pega uma toalha, coloca na sua cintura. Ele pega uma bacia, e aqui eu vou dizer a bacia da misericórdia, a bacia do perdão, a bacia da graça, do favor imerecido. Ele enche essa bacia de água, e agora ele se abaixa, ele se humilha. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ele vai lavando os pés dos discípulos de um a um. E quando chega em Pedro em uma demonstração até de humildade, Pedro em uma demonstração até de certa forma honra ao Senhor, mas com uma ótica errada, com a visão errada, sem entender o que Jesus estava fazendo neste momento, ele diz para Jesus: tu vai me lavar os pés, logo tu vais me lavar os pés. E Jesus fala para ele a verdade: você não entende o que eu estou fazendo, mas você entenderá. E mesmo ali sem entender e ouvindo essa palavra, Pedro ainda vai dizer: Senhor, não. Até honrando ao Senhor, dentro da visão meramente humana que Pedro estava tendo naquele momento. Qual era a visão humana que todos tinham naquele momento dentro da cultura? Irmãos, ninguém poderia se assentar à mesa sem antes passar pela bacia e lavar os pés. As pessoas andavam e sempre tinha uma água do lado de fora ali, onde as pessoas lavavam os pés para poder adentrar e sentar-se à mesa. O Senhor estava ensinando o princípio que para eu me assentar à mesa com Ele, me relacionar, ter intimidade, ter comunhão, primeiro eu preciso ser lavado. E lavado por quem? Por Ele. Só que Pedro, e demonstra muito isso dentro do contexto, porque a discussão de Pedro ali, entre os discípulos, eles estavam volta e meia discutindo isso, e isso está enraizado nessa natureza humana, nessa natureza terrena, nessa natureza pecaminosa, a ânsia de ser maior do que os outros, a ânsia de ser melhor do que os outros, a ânsia por status, a ânsia por nome. E a discussão deles era quem é maior, quem vai se sentar à direita dele. Chegou ao ponto dos camaradas pedir a mãe, para a mãe ir lá e conversar com Jesus. Lá no reino vindouro, deixa os meus filhos se sentar à direita, procurando status, fama, posição. Por isso que ninguém entre eles se colocou à disposição para servir. Ninguém, não. Eu quero me sentar do lado direito, eu quero me sentar bem pertinho de Jesus, porque a tarefa de lavar os pés era a tarefa dos servos, a pessoa mais baixa, a pessoa mais vil, a pessoa mais insignificante, da casa, era responsável por essa tarefa tão humilhante, de ter que se ajoelhar, lavar os pés sujos daquelas pessoas que andavam pela terra, quilômetros e quilômetros, aí tinha que lavar os pezinhos, enxugar, para que as pessoas depois pudessem se assentar. Aí Pedro, até honrando Jesus, disse: não, tu não, Senhor, tu és grande,
Tu não, Senhor, Tu és o nosso mestre. Tu não, Senhor. Uma visão meramente humana, sem entender o que estava acontecendo. Mais do que um ato de humildade, de servir, Jesus estava fazendo um ato de misericórdia. Eles não estavam entendendo. Essa passagem, muitas vezes nós falamos da humildade, que se Jesus serviu, nós também devemos servir. É uma verdade, mas mais do que o ensinamento do serviço, o Senhor estava ensinando a importância de se deixar lavar por Ele, porque quem não se deixa lavar por Ele, não tem parte com Ele. Mas Ele está disposto a lavar. Ele está disposto a se humilhar, e Ele se humilhou, deixou o seu trono de glória, habitou em o nosso meio, e em o nosso meio se colocou à disposição, se entregou naquela cruz, a morte mais vil, a morte mais humilhante, a morte mais vergonhosa, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Ele se humilhou. Se humilhou para demonstrar que era humilde, simples, não simplesmente, mas para mostrar: olha, vocês estão sujos. Vocês estão sujos. E essa sujeira está fazendo separação entre vocês e Deus. Mas tem um jeito. Eu não vim aqui para acusar. Eu vim aqui para lavar. Eu não vim aqui para escorraçar vocês e dizer: vocês não servem, vocês não servem. Não. Eu estou disposto a lavar os pés de todos, diz o Senhor. Eu estou disposto a lavar os pés de todos. A bacia da misericórdia de Deus não tem medidas. Aí o Senhor, Pedro, aí quando ele diz assim: o que eu vou fazer você não entende, mas você vai entender. Aí Pedro entendeu. Posteriormente ele entendeu. Ele foi e disse assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Revelando a Pedro e a todos nós que nós estamos separados de Deus, ou estávamos, glória a Jesus, mas que Jesus estendeu a bacia da misericórdia. Quando Pedro escuta aquilo: ah, Senhor, se o Senhor não me lavar os pés, então eu não tenho parte contigo não. Senhor, então não precisa lavar só os pés não, pode lavar a cabeça, pode lavar o banho, pode me dar um banho inteiro, Jesus, porque eu quero ter parte contigo. Senhor, eu quero me relacionar contigo. Eu quero ser conhecido pelo Senhor. Eu quero que o Senhor me chame pelo nome. E eu quero também estar sempre ouvindo a sua voz. Eu quero ter parte contigo. Senhor, pode me lavar por inteiro. O interessante, irmãos, que Jesus nos ensina um exemplo tremendo. Ele sabia, no meio daqueles discípulos, quem era que estava ali? Pedro. Esse Pedro que disse que: Senhor, com o Senhor eu vou até a morte. Aí o Senhor volta para ele e diz assim: Pedro, você não sabe de nada. Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, filho. Mas não preocupa não, eu já intercedi ao Pai para que a sua fé não desfaleça, para que você não perca a fé por causa da sua fraqueza. Eu já intercedi ao Pai por você. Então, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo, ele estava lá de joelho, lavando os pés de Pedro. Mesmo sabendo que Pedro iria praguejar contra ele, mesmo sabendo que Pedro iria pegar uma espada e cortar a orelha do servo, ele estava lá de joelho, lavando os pés e enxugando, a bacia da misericórdia sendo estendida. Ali naquele meio, irmão, tinha um camarada chamado Judas Iscariotes. Esse Judas Iscariotes, Satanás já havia entrado no seu coração. E Jesus já sabia que ele era um ladrão, já roubava há muito tempo daquilo que entrava. E o Senhor não disse para ele: olha, Judas, vai embora, porque eu não vou lavar os seus pés, some daqui. Nós não vemos Jesus fazendo separação, nós não vemos Jesus fazendo acepção. Nós vemos Jesus se colocando de joelhos e se colocando à disposição para lavar os pés. Como se dissesse: Judas,
mesmo você que vai me trair, se você se arrepender verdadeiramente, eu estou disposto a lavar os seus pés. Eu estou disposto a apagar tudo e escrever uma nova história para a sua vida. Ali no meio tinha Levi, que a vida inteira tinha sido um cobrador de impostos, traidor da nação, traidor dos seus patrícios. Ali nós vemos João e Tiago, irmão. João é conhecido como discípulo do amor, mas a vida dele nem sempre foi amor. Era um camaradinha difícil também. Ele e o seu irmão brigavam por posição, brigavam para ver quem era maior, quem queria ser grande, quem queria se assentar. O tempo com Cristo, louvado seja Deus, o tempo com o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, vai nos tornando mais parecido com o Senhor. E o Senhor estava vendo tudo aquilo ali, e Jesus não desprezou ninguém, se humilhou, lavando os pés de todos, se colocando à disposição. E Jesus nesta noite quer lavar os seus pés, quer lavar os meus pés, quer apagar isso e escrever uma nova história. A pergunta é: você vai deixar que o Senhor o lave? Olha aqui para mim, você que está aí na galeria, você vai deixar que o Senhor o lave? Você reconhece que está sujo? Ou você acha que está limpo demais, que não precisa de que Deus o lave, que Deus o purifique? E eu sei, irmãos, que é só o Espírito Santo de Deus para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E eu oro ao Senhor para que isso aconteça, porque nós estamos aqui com esse propósito: falar do amor de Jesus, o amor de Jesus para com os perdidos, o amor de Jesus que estende a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor. Senhor, você vai lavar os meus pés, pô. Independente do que você tenha feito, independente daquilo que você tenha feito, o Senhor está disposto. Volto a dizer, é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Deus amou foi o mundo mesmo, Deus amou foi o perdido. Ele está disposto nesta noite a lavar e passar aquela toalha ainda enxugando, e depois dizer: agora vem e se assente comigo. Eu quero que você tenha intimidade, eu quero que você tenha comunhão, eu quero que você tenha relacionamento, eu quero que você desfrute da mesa que eu tenho preparado. Mas primeiro é necessário que seja purificado, porque sem ser lavado não tem como ter parte. Sem passar pela bacia não tem como entrar na presença do Pai, não tem como entrar na presença de Deus. Sem aceitar o seu favor, sem aceitar o seu perdão, sem aceitar a sua misericórdia, não tem como. Eu primeiro preciso reconhecer que eu sou falho, pecador, miserável, separado de Deus, mas que o Senhor me amou mesmo sem eu não valer nada. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Isso é graça. Como é que pode camarada dar a vida por mim? Por mim. E hoje eu sou até assim, mais ou meninho. Eu posso dizer que hoje eu sou mais ou meninho. Mas antes de Jesus, irmão, sabe aquela história que a pessoa diz assim: aquilo ali é só Jesus? É só Jesus mesmo para aceitar a gente. É só Jesus mesmo para amar a gente. Mas talvez você diz assim: mas eu nunca fiz mal, não sei o quê. Todos têm uma dívida para com Deus. É bem verdade que as dívidas de um é 500 denários, a outra é 50, mas todas são impagáveis. Quem já recebeu essa misericórdia aí? Diga amém. Bata palmas e glorifique a Jesus. Vou perguntar de novo: quem já foi lavado pela bacia do Senhor? Aleluia. Deixa eu ver. Quem já foi? Quem já foi? Aleluia. Agora eu vou pregar para vocês então. Agora eu vou pregar para vocês que foram, para nós que já fomos. Ô glória. Primeiro é um chamado para aqueles que não foram, que ainda não aceitaram essa misericórdia, mas uma vez aceitando e sendo lavados, o Senhor vai e continua: agora se assentem na mesa aqui comigo, agora pode se assentar aqui. E depois vai dizer assim para eles: olha, agora nós vamos fazer o seguinte:
aquilo que eu fiz com vocês, façam uns aos outros. De graça recebeis, de graça dai. O quê? O perdão. Perdão. Não foi de graça? Você fez alguma coisa para merecer? Não. A única coisa que eu fiz foi: Senhor, eu aceito. Irmãos, que cena. Eu fico constrangido de imaginar. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, de joelhos aos meus pés, como se estivesse dizendo que: deixa eu te lavar, filho, deixa eu te limpar, eu quero que você tenha parte comigo. E depois de lavado, o Senhor vai dizer assim: agora, aquilo que eu fiz com vocês, façam uns aos outros. Fala assim comigo: uns aos outros. Fala mais forte. Só mais uma vez. Olha que interessante. O Senhor estava dizendo: olha, vai ter momentos em que você vai precisar lavar os pés de alguns, perdoá-los. Mas vai ter momento que os pés que vão precisar ser lavados é os seus. Hoje eu estou lavando os seus pés, amanhã você pode estar lavando os meus. Isso me mantém humilde, me mantém ciente que eu estarei sempre precisando que o Senhor lave os meus pés, porque o Senhor lava através da gente. Não é o fato dele ter me lavado, purificado, não. Na minha caminhada aqui com Deus, eu estou sujeito a sujar os meus pés. Agora eu não preciso mais ser lavado por inteiro, porque eu já fui. Mas os meus pés constantemente, irmão, eu preciso chegar diante do Senhor e confessar os meus pecados e pedir o seu perdão. Senhor, lava-me. Lave os pés uns dos outros. Falamos muito de misericórdia, falamos muito de perdão, mas exercemos muito pouco a misericórdia e muito pouco o perdão. Às vezes Deus não condicionou o seu perdão. Deus não mandou a gente subir 100 vezes no monte para que a gente fosse perdoado. Deus não mandou que você rezasse tantos Pai Nossos para que você fosse perdoado. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso. Deus simplesmente disse: aceite pela fé. E agora, tendo recebido pela fé, compartilhe. Mostre para os outros o que eu fiz para a sua vida. Como é que eu mostro? Perdoando os que me feriram, perdoando os que me traíram, perdoando os que um dia andaram comigo e não anda mais, e fala: eu estou disposto a perdoar, independente, graça. Jesus lavou os pés de todos ali e estava dizendo: olha, vocês vão fazer o mesmo. É necessário que vocês façam o mesmo. A verdade é que muitas vezes, irmãos, muitas vezes a igreja do Senhor age como aquele homem que devia 500 denários e não tinha com que pagar. E chegou diante do rei e disse para o rei, de uma forma até arrogante: olha, me deixe trabalhar, porque eu vou te pagar. Era impagável, aquela conta não tinha como. Sabe aquela conta impagável? Aquele juro que já foi no banco, que já passou do 1 milhão, que não tem jeito. Essa daí é impagável, não tem jeito. Não adianta nem você querer entrar num acordo desses, não dá, é impagável. Mas o camarada diz: não, meu rei, eu vou pagar. E o Senhor: não, vamos fazer o seguinte, eu te perdoo. Você não me deve nada. O escrito de dívida foi rasgado. Foi o que Jesus fez por nós. Você não tem como pagar. Você não tem como pagar o Pai. Entenda isso.
Nós não tínhamos como pagar o pai. Jesus não simplesmente perdoou quando essa ficha caiu. Jesus não simplesmente perdoou. Ele foi lá, não, mas o pai tem uma dívida. A humanidade tem uma dívida com o pai, eu vou pagar no lugar dela. Jesus não simplesmente rasgou a dívida, ele pagou a dívida. Aí disse assim, ó, está resolvido com o pai, comigo, está pago. Vocês não me devem nada. Só entra para a presença do pai. Aleluia. Só entra através do novo, vivo e eterno caminho. Isso é o que vai alegrar o coração de Jesus. Foi pago. Aí aquele homem vai, recebe o perdão, mas o que ele faz? Ele sai. E quando ele sai, ele encontra alguém, irmão, que devia uma merrequinha para ele. Uma merreca. E o camarada vai e diz para ele, olha, eu não tenho com que te pagar agora, mas eu vou te pagar, eu vou trabalhar e eu vou te pagar. Ele vai e diz assim, não senhor, você não vai, você tem que me pagar agora, senão você vai ser preso, e aquela coisa toda. Espanca o camarada. O rei fica sabendo. E quando o rei fica sabendo, oh, como você é mau. Eu te perdoei uma dívida que era imperdoável. E o seu semelhante, o seu irmão, o seu próximo, te devia algo banal. Você acabara de receber a quitação de uma dívida impagável, e você agora fez o que fez com ele. Não, você não entendeu. Jesus deixou muito claro a respeito do perdão, irmãos. O perdão, ele é muito sério. Ele ensinando na oração, ensinando como nós deveríamos orar, num dos trechos da oração ele diz, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora, nesse exato momento, se o Senhor for te perdoar, de acordo com o perdão que você tem liberado para aqueles que te devem, como seria o perdão do Senhor? Se eu sou mestre, como vocês estão dizendo que eu sou, e se eu sou o Senhor da vida de vocês, vai lá e faz o mesmo. Você foi traído? Jesus também foi. Perdoa. Caluniaram ao seu respeito, jogaram o seu nome na lama. Jesus foi jogado na cruz. Perdoa. Mas o que fizeram comigo? Se ele vier, Jesus, não, vai lá e perdoa. Seja livre em nome de Jesus. O Senhor separou essa noite para que todos nós sejamos livres em nome de Jesus, porque a falta de perdão é uma prisão, é uma cadeia que não aprisiona o outro que nós não perdoamos. Somos nós que estamos presos quando nós não perdoamos. Perdoe seu pai. Mas ele saiu de casa, traiu minha mãe e fez o que fez, eu não. Perdoe o seu pai. Ore por ele, interceda pela vida dele, para que Deus tenha misericórdia, ele tenha um encontro com o Senhor. Perdoe sua mãe. Perdoa. Libere esse perdão. Você vive angustiado, você vive com o coração apertado às vezes. Decida perdoar. O perdão é uma decisão. O Senhor decidiu naquele momento, saiu da mesa e decidiu lavar o pé de todo mundo, porque a obra que ele tinha para fazer era linda demais e não podia ter nada que o impedisse. Perdoar. Perdoa seu irmão.
Perdoa, irmão. Perdoa seu pastor. Às vezes tem gente que fica chateado e magoado com o líder, com o pastor. Às vezes com razão. Às vezes por expectativas que criou e que foram frustradas. Mas independente da razão, nesse momento é melhor a gente ser feliz. No grupo de casais nós vamos aprender sobre isso. O que você prefere, ter razão ou ser feliz? Tem gente, irmão, na casa de Deus, que quando vê alguém na rua, faz questão de passar pelo outro lado, porque diz assim: eu nem suporto ver a cara desta pessoa. Se você está assim, deixa eu te falar uma coisa: você ainda não entendeu o que Jesus fez por você. O que eu faço agora vocês não entendem, mas entenderão um dia. Porque quem entende, irmão, a graça que recebeu, libera graça, libera perdão, libera favor. Eu abençoo. Não deixa mágoa, ressentimento entrar no seu coração, porque aquele que encobre as suas transgressões, esse não prosperará. Perdoa quem te feriu. Eu vou falar algo aqui que é muito duro, difícil. Perdoa quem te molestou quando você era criança. Fecha os teus olhos um instante. Perdoa. Seja curado nesta noite. Perdoa. Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou sem sombra de dúvida na unção do Espírito dizendo: é necessário. É necessário. Perdoa. Perdoa em nome de Jesus. Essa ferida hoje precisa ser cicatrizada. Essa ferida hoje precisa ser sarada por completo. Perdoa. O nosso Jesus, Ele vem e lava, tira toda a sujeira. O nosso Jesus vem e passa com a toalha, e em nome de Jesus escreve uma nova história. Mas é necessário que você agora, além de se deixar lavar, perdoe. O que está apertando aí o seu coração? O que está? O que está? E você sabe, quando você lembra daquela situação, quando você lembra daquela pessoa, ainda causa dor, é porque ainda não houve perdão. Se hoje fosse ceia, talvez fosse necessário o Senhor se levantar e passar em algumas cadeiras para lavar os pés de alguns, dizendo: olha, tem uma sujeirinha aí, tem uma falta de perdão aqui. Filho, para se assentar é necessário que você esteja limpo, para se relacionar, desfrutar da intimidade, da comunhão, do relacionamento, daquilo que eu tenho para oferecer, de alimentos tremendos que vai mudar a sua vida. Deixa eu te limpar. Jesus está dizendo assim: deixa eu te limpar. Depois que você entendeu isso, e Pedro entendeu, foi dizer: Senhor, então me dá logo um banho todo, porque eu não quero mais perder sua intimidade, não quero perder sua comunhão. Eu quero estar na mesa todos os dias da minha vida com o Senhor. Perdoa, porque Jesus te perdoou. Libera a graça, porque Jesus liberou a graça sobre a sua vida. Libere amor. Você tem recebido amor da parte de Deus. Você recebeu. A gente só pode dar algo que nós recebemos, aquilo que nós temos. E Deus te perdoou. Pai, eu oro ao Senhor nesta noite.
em favor de todos, meu Pai, que se encontram aqui. A Tua palavra diz, Senhor, que era impossível que não viessem os escândalos, que não viessem as ofensas, como nós já aprendemos muito acerca desse assunto. É impossível, Senhor, que na nossa caminhada a gente não seja ferido, ou às vezes, meu Pai, até mesmo sem perceber, venhamos a ferir alguém. Meu Deus, mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos deixou escrito, meu Pai, que da mesma forma que o Senhor nos lavou os pés, nós deveríamos lavar os pés uns dos outros, Senhor, perdoando, Senhor, o nosso irmão, perdoando, Senhor, o nosso próximo, perdoando, Senhor, aqueles que nos ofenderam. Senhor, e nesta noite nós oramos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que este amor que nos alcançou, que esse amor que nos perdoou, seja o mesmo, Senhor, que vai nos impulsionar a perdoar, a amar, e está disposto, Senhor, a restaurar, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Ajuda este filho, Senhor, ajuda esta filha, Senhor. Meu Deus, os próprios discípulos pediram, Senhor, em um determinado momento, quando o Senhor lhes ensinava, os próprios discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, eu oro ao Senhor nesta noite, ajuda-nos, Senhor, a perdoar, ajuda-nos, Senhor, a liberar, Senhor, pois é necessário, meu Deus. Nós não podemos permitir mais, Senhor, que esta falta de perdão, esse ressentimento, esse ódio, que muitas vezes tem tomado, Senhor, a direção da vida, continue, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor, Espírito Santo, que enquanto os ministros de louvores cantarem esse hino, o Senhor possa passar com a unção de cura, que o Senhor possa passar na vida de todos, Senhor, com a unção de cura, de purificação, e também, meu Deus, de disposição, para fazer o mesmo, Senhor, pois se de graça recebemos, de graça daremos, em o nome do Senhor Jesus. Que amor é esse que eu não entendo? Que amor é esse? Que amor é esse que eu não entendo? Que amor é esse? Que amor é esse que eu não entendo? Que amor é esse? Que amor é esse que eu não entendo? Que conquistou meu coração, quebrou minhas razões, me esvaziou de mim. Que conquistou meu coração, quebrou minhas razões, me esvaziou de mim. Que conquistou meu coração, quebrou minhas razões, me esvaziou de mim. Que conquistou meu coração, quebrou minhas razões, me esvaziou de mim. Aleluia. Espírito Santo, eu oro ao Senhor em favor de todos que aqui estão, aqueles, meu Deus, que ainda não receberam ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, ainda, meu Pai, não aceitaram no seu coração serem lavados, perdoados pelo Senhor. Que o Senhor faça esta obra, Senhor. O Senhor é que tem o poder e a capacidade de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. E aqueles, meu Deus, que já foram lavados, mas que têm dificuldade de perdoar, que o Senhor os auxilie, pois é necessário, Senhor. É necessário, Senhor. Auxilie, Senhor, os teus filhos aí, a todos nós, em nossas fraquezas e limitações.
Tu que sondas e conheces o mais íntimo do nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e nos revele, Senhor. Não simplesmente com o intuito de acusar, não, pois o Senhor não tem esse propósito. Acusador é o diabo. O Senhor, na verdade, nos mostra o que precisa ser feito e se coloca à disposição para fazer em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, e abençoo a todos aqui nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Quem recebe, diga amém. Bata palmas e glorifique a Jesus. Aleluia. Aleluia. Antes de dar os avisos, eu quero perguntar: tem alguém aqui nesta noite, porventura, que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e quer aproveitar esse momento, que a bacia do Senhor, a bacia da misericórdia está estendida, e quer recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida? Pastor, eu quero sair daqui hoje lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se tem alguém, só levante sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém? Todos que estão aqui nesta noite têm a certeza da salvação. Se Jesus voltar neste momento, Pedro, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Não se engane. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Mas eu quero que você tenha. Se tem alguém, só levante sua mão, eu vou orar por você, pedir a bênção do Senhor sobre sua vida. Amém. Glória a Jesus. Bata palmas e glorifique a Jesus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém.